Olá, eu sou o Zé Henrique. Este é o Projeto Plenamente, uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa. E a oficina de hoje está em torno do manejo do humor, dos sentimentos e das emoções em meio ao transtorno bipolar. Ao falarmos de transtorno bipolar, a primeira coisa que é preciso pensar é que as pessoas em meio ao nosso contemporâneo estão sofrendo. Independente das nomenclaturas mais técnicas ou das psicopatologias dentro dos manuais psiquiátricos ou em meio aos transtornos e nomenclaturas no meio psicológico também, as pessoas estão sofrendo. E falar de transtorno bipolar é falar de sofrimentos reais, de sofrimentos que envolvem vários fatores. Sofrimentos que envolvem, sim, fatores neuroquímicos, fatores históricos, fatores sociais, fatores culturais em meio a uma cultura contemporânea e moderna, mas também fatores psicodinâmicos. Eu peço licença para fazer algumas reflexões de cunho psicodinâmico e propor nessa oficina uma abordagem mais leve, uma abordagem mais humanizada e uma abordagem em que eu prefiro e escolho não utilizar palavras tão técnicas da psicologia ou de quaisquer outras abordagens da psicologia, além da psicanálise, é claro, mas fazer uma reflexão de uma forma didática e utilizando uma linguagem própria perante esses fenômenos. É claro que em meio a essa oficina faremos reflexões fragmentos, né, de toda a complexidade, de toda a vasta realidade e do próprio sofrimento que as pessoas em nosso mundo enfrentam perante esse fenômeno ou essa condição que é o transtorno bipolar. Que o transtorno bipolar, como todos os transtornos que já foram nomeados, estão sendo nomeados, né, hoje em dia, e todos aqueles que ainda virão ser nomeados dentro da própria história da humanidade, estão ligados, ao meu ver, enquanto profissional da saúde mental, às primeiras relações ou às primeiras constituições desse ser humano ou desse sujeito ou desse indivíduo lá na tenra infância. É importante pensar que uma das características, por exemplo, do transtorno bipolar é aquilo que na psiquiatria ou na psicologia mais tradicional chamaria de uma parte do fenômeno, que seria a mania, características de agitação, ou de repente a depressão, com características de maior tristeza, ou certo pessimismo, ou falta de investimento libidinal naquele objeto, ou falta de prazer. Aqui eu quero renomear esses fenômenos e chamá-los, no caso da mania, chamá-lo de ilusão de onipotência. E no caso da depressão, gostaria de chamar de forma mais didática, de ilusão de total impotência, ou seja, uma regressão infantilizante, ou um vasto investimento na demanda de amor para com o cuidado do outro. Então, esses conflitos, eles iniciam sim a partir das relações dos primeiros cuidadores ou desse indivíduo diante dos primeiros cuidadores. E aí, ao pensar nos primeiros cuidadores, não quero ser dualista. Por exemplo, a psicanálise vai trazer os primeiros cuidadores como função materna ou como função paterna. Eu também peço licença para renomear de forma mais didática a função paterna enquanto uma função proibitiva e a função materna enquanto uma função permissiva. E assim a gente quebra as dualidades, porque qualquer modelo de família pode exercer, então, as funções paterna e materna. No caso, duas mães podem oscilar ou alternar nas funções de proibição ou de permissão. Dois pais podem, no caso, alternar também dentro dos acordos familiares na função proibitiva e também permissiva. Então, assim, a gente acaba abarcando e ampliando de uma forma mais humanizada, todas as realidades de família e modelos de famílias na contemporaneidade, não ficando preso ou aprisionado nessa dualidade pai, mãe, sexo masculino ou sexo feminino, e aí a gente amplia para todos os modos de ser, gênero, ou sexo, ou condição, ou multiplicidade humana. Então, pensando no transtorno bipolar, ou nesse sofrimento, né, tão dual, né, tão oscilante, está sim arraigado nessas primeiras relações. Está sim arraigado as primeiras frustrações,
aos primeiros nãos dessa relação tríade, né? Sujeito, cuidador, que faz função proibitiva, cuidador ou cuidadora que faz função permissiva. E a partir desses conflitos, porque cada sujeito ou cada ser humano, na sua própria história ali na terra infância, vai a partir da própria constituição do seu ego ou do seu psiquismo tão imaturo, começará a construir as suas próprias ilusões, né? Aquilo que talvez a psicanálise possa chamar de fantasias ou de imaginário, mas eu aqui quero renomear com muito respeito de ilusões, ou modos de consciência nessas relações em que vão densificando ilusões. Ilusões que vão se tornando muito realidade, muito real, porque as pessoas estão sofrendo na contemporaneidade, né? O adulto sofre de suas ilusões constituídas nas suas relações na tenra infância. Essas ilusões não são no sentido de que não existem, mas são ilusões no sentido de algo que o meu próprio sistema nervoso, os meus próprios afetos, o meu próprio psiquismo começa a constituir a partir dos meus primeiros amores. Então é uma ilusão não no sentido de mentira, mas é uma ilusão no sentido que se densifica, sim, muitas verdades dentro dos níveis de consciência desse sujeito. E aí sim, as duas características básicas e primordiais do transtorno bipolar, que seria então a mania, né, mais tradicionalmente falando, e a depressão. E aqui eu renomeio então, conforme já disse, a mania enquanto uma ilusão de onipotência, que seria justamente uma ilusão de que tudo posso, nada aceito perder, preciso me completar totalmente e fico na ilusão de que posso negar a incompletude. Em outras palavras, seria mais ou menos assim. Então, a ilusão de onipotência seria justamente a partir de características de agitação, de sensação de grandeza, de enorme euforia, características como gastos excessivos ou investimentos excessivos em quaisquer modelos ou em quaisquer objetos, sejam eles ilusórios, do mundo concreto, e até mesmo uma hipersexualidade. São vastas, né, e múltiplas essas características. No caso da ilusão de total impotência, ou aquilo que chamaria de depressão, muito característico uma regressão infantilizante, onde se demandaria, então, o total cuidado do outro, né? Então, nessa ilusão, que é o outro extremo da ilusão de onipotência, nessa ilusão de total impotência, eu já não invisto tanto, né? O meu ego agora se lança de uma forma não investida, aonde, então, me cabe a tristeza, a falta de energia, a apatia, a prostração, a falta de prazer e o pessimismo. Mas também é preciso pensar que nesse modo de investir tão aparentemente pouco, né, de investimento, também é um grande investimento, porque se lança totalmente ao cuidado do outro. E aí, pensando freudianamente, né, além do princípio do prazer, haverá sim um tipo de prazer porque está sendo cuidado, né? Nesse movimento infantilizante, não menos sofrido, é claro, e real esse sofrimento, está justamente uma demanda de amor e de cuidado do outro. Então, assim, nesses dois lados, ou nessas duas características fenomenológicas, podemos dizer assim, do transtorno bipolar, está sim a ilusão de onipotência e a ilusão de total impotência. Então, quando diante de uma ilusão de potência, começo nessa ilusão a achar, por exemplo, que eu darei conta de ser um astronauta agora nessa condição e logo vou conquistar Marte ou Saturno ou a Lua, a exemplo, né? E quando percebo que diante do princípio de realidade não dou conta, logo eu me lanço no outro extremo, que é de total impotência. Logo, não quero investir mais nada. É mais ou menos uma comparação clichê. Ou é tudo ou é nada. Mas é importante pensar, e eu acredito que vários profissionais da saúde mental, em todos os seus aspectos, hão de concordar que uma saúde mental plena ou equilibrada ou o mais saudável possível está no caminho do meio, está no equilíbrio. Está no equilíbrio dos modos de investir amor, dos modos de amar, nos modos de ser amado, está na aceitação. E aí eu quero justamente, né, enfatizar o transtorno bipolar agora nesse modo de nomeá-lo e a partir de uma ilusioanálise, ou seja, na análise das ilusões, pensar juntamente com você os modos de consciência ou os modos de me iludir diante da vida
de que tudo posso, de que tudo preciso concorrer, de que preciso dar conta de tudo, de que preciso agradar a todos, de que preciso ser tudo e fazer tudo. Enfim, todos esses extremos, né? Ou nada e nada e nada também, é ilusão. Então eu ouso a pensar e a refletir que os grandes males psíquicos da humanidade hoje estão muito ligados às ilusões de apego, ou a uma densificação de apego, de um apego em algum fenômeno, em alguma causa. Causa, por exemplo, preciso vencer, ou preciso dar conta, ou preciso agradar, ou vou ter tudo, ou nasci para ser vencedor. Nem sempre. Hoje podemos perder, amanhã ganhamos, e depois de amanhã perdemos de novo. E quando nos desapegamos dessas nomenclaturas e dessas coisas que a própria sociedade vai nos impondo, como se tivéssemos que concorrer o tempo todo, entendemos que podemos desapegar dessas ilusões e vivermos aqui e agora nas condições que podemos viver, como simplesmente saborear um copo d'água, como simplesmente aceitar a condição que estou aqui agora, diante dessa câmera. Estou aqui agora tentando fazer uma explicação e essa é a minha condição nesse momento. Então, eu não preciso nem lançar todo o investimento de agitação, mas também não preciso negar todas as coisas e ficar numa apatia. Este é o caminho do meio. Reflexões ou fragmentos de reflexão, e aí também já enfatizo que essa não é uma verdade absoluta, mas apenas uma reflexão alternativa diante de tantos saberes que são todos importantes perante esse sofrimento, essa condição que é o transtorno bipolar. Aí eu gostaria de então propor, diante desse transtorno, né, ou desse manejo de humor no transtorno bipolar, porque realmente, ou esse sujeito que sofre está muito eufórico ou muito agitado em um período, e aí cada indivíduo ou cada sujeito vai vivenciar do seu próprio modo, e aí a grande importância das psicoterapias, a grande importância do sujeito se conhecer e falar de si para si diante de um profissional de saúde mental. Mas aqui eu proponho então algo alternativo, como uma forma também de reflexão que cada um pode fazer diariamente, quem estiver nessa condição de transtorno afetivo bipolar, poderá de alguma forma achar alguns escapes para a vida e, claro, não substituindo então os tratamentos de psicoterapia em quaisquer abordagens das psicologias. Okay? Então quero propor, por exemplo, que a gente possa fazer diariamente como uma forma de sinalizar ou simbolizar ou pronunciar o meu estado de humor, o meu estado psíquico diante da condição do transtorno. Eu vou escrever aqui, eu estou com uma folha e uma caneta bem simples. Vou fazer um risco bem no meio dessa folha, vou mostrar aqui para cada um. Então fiz um risco bem simples no meio. Vou cruzar na parte superior desse risco, dessa forma, e vou escrever de um lado, ilusão de onipotência. Do outro lado, vou escrever ilusão de total impotência. Dois extremos, não? Então, ilusão de onipotência, tudo posso, tudo devo fazer, e a ilusão de impotência. Então, nem somos nem somos onipotentes e nem somos totalmente impotentes. Estamos vivos, estamos respirando, temos condições de desenvolver habilidades diante da vida, diante das coisas, diante das relações. Então, potencialmente, todos temos nossos atributos, né, e o nosso modo de investir energia. Porém, os extremos vão nos adoecendo. E aí, na parte de ilusão de onipotência, eu peço que você possa fazer esse exercício juntamente comigo. Então, existe alguma ilusão de onipotência hoje, em meio à minha condição de transtorno bipolar? Qual que é essa ilusão de onipotência? Ora, eu estou muito agitado, então eu vou escrever agitação. Agitação em excesso, não quer dizer com isso que todas as pessoas que estão agitadas no trânsito ou agitadas indo para o trabalho sofrem de transtorno bipolar, né? Então, tomarmos cuidado com essas nomenclaturas também. Sensação de grandeza, uma sensação ilusória de grandeza. Isso seria uma característica de ilusão de onipotência. Então, sensação de grandeza. Vou escrever aqui ao lado da onipotência. Eu vou escrevendo e mostrando para ver como vai ficando. Então, você pode fazer juntamente comigo. Mais uma característica, por exemplo, hipersexualidade. Sexualidade é algo maravilhoso, faz parte das próprias relações humanas, do amor, de forma mais romantizada ou não tão romantizada, mas a sexualidade é algo lindo que deve sim ser trabalhado na relação
eu com o outro. Mas a hipersexualidade, de forma compulsiva e compulsória, talvez se tornaria um extremo e sim preocupante. Então eu vou colocar aqui como uma característica hipersexualidade. Bom, então aqui eu tenho 3 características da ilusão de onipotência, que é a agitação, é uma sensação de grandeza e a hipersexualidade. E do outro lado agora eu vou colocar, por exemplo, vou escrever tristeza. Isso não significa que todas as pessoas que estão tristes estão na condição de transtorno bipolar. Todos os dias nos entristecemos, todos os dias temos desafios e nem por isso precisamos ser enquadrados em alguma psicopatologia. Mas aqui no caso, estou inserindo uma característica. Tristeza é uma característica de ilusão total de impotência. Falta de energia. Bom, não quer dizer com isso que alguém que trabalhou o dia inteiro, e claro que a sua energia está muito baixa, porque está cansado, está sofrendo de transtorno bipolar. Obviamente não. É falta de prazer. Bom, falta de prazer, de uma forma oscilante, todos nós podemos ter em alguns momentos, e está tudo bem. Mas o que eu digo aqui é de uma forma muito mais mórbida, muito mais repetitiva, muito mais crônica. Então, só para deixar claro, para que nós tomemos cuidado e com muita delicadeza para não psicopatologizarmos a tudo e a todos e enquadrarmos as pessoas que estão sofrendo, ok? Então, eu coloquei assim, 3 características para cada lado, e aí você pode colocar quantas características você encontrou. Então, se houver mais características de um lado, por exemplo, bom, hoje eu estou com maior ilusão de onipotência, eu vou acrescentar aqui a euforia e gastos excessivos, por exemplo. Nesse caso, hoje, no momento, pesou do lado da ilusão de onipotência. Logo, você consegue, então, fazer uma aproximação do seu próprio fenômeno, e aí a maior parte dos teóricos das psicologias convergem nessa ideia de que o próprio sujeito que sofre tem o direito de nomear o seu sofrimento. O psicanalista, ou psicoterapeuta, ou médico, é melhor que ele não tenha o total direito de nomear o sofrimento alheio, porque só aquele que sofre sabe do seu sofrimento, principalmente no que tange à saúde mental. Então tá tudo bem que você nomeie isso. E a partir do momento que você nomear essas características, e ao exemplo dessa oficina, pende mais para a ilusão de onipotência, então de repente, dentro do transtorno bipolar, esteja pendendo mais na condição de ilusão de onipotência, ou, naquela palavra mais tradicional das psicoterapias, esteja mais em uma mania nesse momento, que é a mesma coisa que a ilusão de onipotência. Nesse caso, então, eu vou propor daqui a pouquinho para fazermos, então, um exercício de atenção plena e de meditação, que seria também uma prática alternativa para trabalharmos, então, essas duas questões, ou essa condição, ilusão de onipotência ou de mania dentro do transtorno bipolar. Okay? Num segundo momento, então, para a gente fazer um outro tipo de trabalho ainda hoje, você pode nomear também, isso você pode fazer diariamente, como está os seus sentimentos ou emoções. Sentimentos e emoções são as mesmas coisas? Não, não são. Mas elas se convergem. Porém, emoção está ligado muito mais a um automatismo, muito mais a uma resposta rápida do sistema nervoso, como medo, fuga, como raiva. Mas aquela emoção que vai sendo elaborada e vai sendo assentada no sistema nervoso e ela passa então a ficar registrada, como se fosse uma afecção, né? Aquilo que lhe afeta, então essa emoção se torna sentimento. Como, por exemplo, o medo. O medo pode se transformar em um sentimento de horror, por exemplo. Mas uma emoção de alegria pode se transformar no sentimento de gratidão. Então não importa. Nós vamos nomear então 3 emoções ou sentimentos que você quiser fazer. Eu vou escolher aqui algumas. Eu vou colocar, por exemplo, indignação. Indignação, você pode nomear a sua emoção. Eu vou colocar nostalgia. Nostalgia é um sentimento, está muito ligado ao passado. E vou colocar também o medo. Então eu coloquei 3 nomes, ou nomeei. Lembrando que o sujeito, cada um é livre para nomear os seus próprios prazeres, desprazeres e os seus próprios fenômenos. Isso é super saudável. E a partir então dessas nomeações, nós vamos passar para uma outra parte, que é justamente a oficina de atenção plena, onde vamos fazer alguns trabalhos de meditação, justamente focando nesses fenômenos em torno do transtorno bipolar. Passamos agora para mais esse estágio dessa oficina. Nós vamos focar nesse momento em torno da atenção plena, quanto técnica alternativa, alguns estilos de meditação.
Então nós começamos fazendo uma reflexão de modo ilusioterapêutico, né? Refletindo em torno das duas características ou duas condições em meio ao transtorno bipolar. A primeira que eu nomeei enquanto ilusão de onipotência, que seria a mania, ou a ilusão de total impotência, que seria a depressão. É claro que isso oscila dentro da realidade de cada sujeito que sofre. Bom, no exercício então anterior, eu nomeei, né, juntamente com você, de repente você também fez as suas nomeações e pendeu mais para o lado da ilusão de onipotência, né, nessa simulação. Então, apareceu agitação, sensação de grandeza, hipersexualidade, euforia e gastos excessivos. Nesse caso, eu proponho um exercício de pranayama, onde você conseguirá fazer, nós conseguiremos fazer então, um tipo de aplacamento ou diminuição de danos em cima dessa ilusão de onipotência. Então, falando de pranayama, lembrando que pranayama é justamente uma forma de canalizar o prana, ou a energia do corpo. Vamos também rememorar, em outras oficinas nós falamos sobre isso, que o meu lado esquerdo é o lado lua, que é o lado ida. O meu lado direito, ou minha narina direita, é o meu lado sol, é pingala. Então, pensando que se eu estou muito agitado, com a sensação de grandeza, se eu estou hipersexualizado ou em uma euforia, no caso, uma ilusão de onipotência, e se eu consigo identificar isso de forma consciente, tentando dissolver as ilusões desde lá da tenra infância, logo eu posso fazer um exercício lua, onde eu vou estimular a minha narina esquerda, a parte ida, aonde eu vou me acalmar. Bom, se eu estou numa ilusão de total impotência, apático, com falta de energia, eu vou estimular mais o meu lado pingala, o meu lado sol, para que eu acorde, para que eu esteja energizado de uma forma simbólica, né, pelo elemento sol. Se eu estou com falta de prazer, logo eu vou estimular o meu lado direito, que é o meu lado sol, pingala, e assim sucessivamente. Então, vamos iniciar com o lado lua, e depois a gente estimula numa simulação que a ilusão de total impotência está pendendo mais, e aí fazemos então o exercício para o lado pingala, que é o lado sol. Bom, então você pode se colocar como eu estou aqui, numa posição aproximada de uma posição de lótus, ou você pode se assentar numa cadeira, você ficar mais à vontade e mais confortável. Eu vou então fechar os meus olhos e vou colocar o polegar na minha narina direita e vou deixar que o ar entre pela minha narina esquerda, dessa forma. Seguro e solto pela narina direita. Em movimento triangular novamente. Inspira pela narina esquerda, seguro. Expiro pela narina direita. Mais uma vez. Inspiro pela esquerda. Expiro pela direita. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. É muito importante lembrar sempre que o diafragma deve ficar cheio de ar quando você inspira, e o diafragma deve se contrair quando você expira, porque tudo isso está ligado justamente ao equilíbrio das energias do seu corpo. Então o diafragma é de extrema importância. Agora nós vamos passar por exercício ao contrário. Caso então esse sujeito que sofre em uma condição de transtorno bipolar estiver numa ilusão de total impotência, ou seja, numa condição de depressão, então a gente faz um exercício contrário justamente para estimular o lado sol. Então nós vamos estimular primeiramente a narina direita, dessa forma. Inspira. Segura.
Expira pela esquerda. Inspira pela direita, segura. Expira pela esquerda. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Então, nessa demonstração, importante frisar também que você pode inspirar o máximo de ar, enchendo o máximo que você suportar o diafragma, e segurar este oxigênio o máximo que você puder também, porque afinal é um exercício de pranayama. Prende o ar no máximo, solta o ar e prende sem ar, fica sem oxigênio o máximo que você suportar. E aí, de acordo com o que você for fazendo esses exercícios diariamente, haverá um tipo de dilatação, né? Nos seus brônquios, e você vai se acostumando, e aquilo que era tão desconfortável começa a ficar mais confortável. De acordo com o que você vai fazendo isso, você vai estimulando então e mediando melhor a energia prânica e sim sentindo com certeza a diferença dentro dessas nomeações que fizemos, como agitação, sensação de grandeza, hipersexualidade, euforia. Ou seja, o pranayama é justamente para equilibrar tanto o lado Ida quanto o lado Pingala, ou o lado muito agitado, excessivamente acordado, ou o lado em que não investe quase nada, falta de energia, apatia, tristeza. O pranayama, basicamente, claro que ele tem outras funções nas escolas da yoga, em várias escolas da yoga, né? Mas aqui a gente está usando ele enquanto uma prática também terapêutica. E aí eu já faço o apelo para que você faça esse uso diariamente dentro da sua realidade, dentro da sua condição. E agora sim, nós vamos passar para uma terceira parte, rapidamente, que é justamente a meditação, sempre estimulando o diafragma, enchendo o diafragma e também esvaziando o diafragma. Lembra daquelas 3 palavrinhas que eu nomeei juntamente com você? Indignação, nostalgia e medo? Então, a partir disso a gente localiza em qual chakra no meu corpo energético estaria então esses sentimentos ou essas emoções. Então, você pode ficar livre para pesquisar aí sobre a importância dos chakras. Aqui não daria tempo da gente fazer um trabalho mais aprofundado, mas basicamente os 7 chakras terão então funções de linguagem, né, como terminais de energia ligada à própria linguagem que nos constitui, de emoção e de sentimentos, de energia mesmo de vida. E aí, a partir disso, eu vou trabalhar com 3 chakras agora. A indignação, por exemplo, eu vou trabalhar com o chakra cardíaco, que está no centro do meu peito. O medo, eu vou trabalhar com o chakra de base, pensando o medo como uma emoção, algo muito mais instintiva. E o chakra básico, ele está justamente na base da minha coluna, bem na direção do períneo humano. E esse chakra básico, ele justamente ele eclode justamente as emoções mais densas, né? Seja a raiva, seja o instinto de sobrevivência, o medo. E no caso, a indignação, também nós podemos colocar enquanto um sentimento ligado aos afetos, também chakra cardíaco. Mas eu vou começar pelo chakra frontal, que é um chakra ligado à sabedoria, então a gente trabalha ele primeiro. Trabalhamos então o chakra cardíaco e logo o chakra de base, depois nós retornamos rapidamente. Bom, vou fazer este mudra Jnana, que justamente estimula o nervo frênico, que por sua vez estimula o diafragma. Então, nessa posição, fazendo Jnana Mudra, fecho os meus olhos e começo a respirar, inspirando pelo diafragma, contraindo o diafragma, soltando pela boca. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca.
E agora sim nós vamos visualizar entre as sobrancelhas, um pouco mais acima, no meio da testa, onde se localiza a glândula principal da sabedoria, que é o chakra frontal. Visualizando ou hiperfocando essa parte, respiramos. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Terceira vez. Inspira. Expira. Ainda nessa posição, vamos hiperfocar a atenção para o meio do nosso peito, o chakra cardíaco. Foca toda a sua atenção para esse chakra. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Enquanto você inspira e expira, você pode pensar justamente nessas palavras que você nomeou, como indignação, como saudosismo, ou quaisquer outros sentimentos dentro da sua realidade das emoções que liga ao chakra cardíaco. Inspira. Expira. Indignação. Inspira. Expira. Inspira. Expira. E agora nós vamos hiperfocar o chakra básico, que fica na base da coluna, na região do períneo. Inspira. Expira. Lembrando que nós nomeamos o medo como uma emoção básica. Nomeie o medo. Eu estou com medo, eu tenho medo, eu aceito medo. Expira. Hiperfocando o chakra básico. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Medo. Eu tenho medo, estou com medo. Aceito o medo até que ele se dissolva. Inspira. Expira. Agora retornando e focando no chakra cardíaco. Inspira. Expira. Indignação. Eu aceito estar com raiva, estar indignado. Eu os nomeio: indignação e raiva. Eu experimento a raiva e a indignação. Eu as aceito até que elas se dissolvam. Inspira. Expira. E agora hiperfocando novamente no chakra frontal. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Juntamente com o medo, a indignação e a raiva, eu posso aceitar também a potencialidade de resiliência e de sabedoria, para suportar, aceitar e deixar ir também, ou ressignificar tais emoções e sentimentos. Inspiro. Expiro. Mais uma vez. Inspiro. E expiro. Abrimos os nossos olhos
Bom, é muito importante que toda essa série de exercícios, e podem ser adaptados dentro da sua própria realidade, possam ser feitos e refeitos diariamente. Eu penso que 15 minutos diariamente será já de grande valia. Se puder fazer 2 vezes ao dia, será excelente. E aqui eu começo a fazer o encerramento desta oficina e desejo que, a partir de todos os seus sentimentos e as suas condições, ou a condição, seja ela do transtorno bipolar ou quaisquer outros sofrimentos nomeados na saúde mental, que você possa enfrentá-los sim com serenidade, enfrentá-los com sabedoria e, mais uma vez, apelo para que você também procure a ajuda de um profissional, tanto da psiquiatria quanto das psicoterapias em psicologia, e que você possa a cada dia poder construir os seus próprios momentos de felicitações, de alegria honesta e sincera, e caminhar na medida que você dê conta. Fique bem.